Olá, queridos, está começando um programa cheio de Espírito Santo. Eu sou o presbítero Edson Flávio. Quero te agradecer por sua audiência, por sua participação através do celular, através do WhatsApp que está na sua tela, onde muitas mensagens têm chegado de pedido de oração, mensagens de pessoas que têm passado por lutas muito grandes e o Senhor tem abençoado através da palavra, através da oração. E você pode agora mesmo acessar o seu WhatsApp, mandar sua mensagem ou telefonar e eu quero te atender dentro da medida do possível e trazer uma palavra para você, orar com você online, ou seja, orar com você na hora que você ligar, eu vou estar pronto para estar trazendo uma palavra para a sua vida. Também nós temos a nossa página ali, né, no Facebook, nós temos também lá no YouTube, você nos assiste acessando a TVC Nova Friburgo, rolando a barra de rolagem ali, você vai encontrar as nossas mensagens. Bom, eu quero falar com você nesta hora. Antes eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os nossos telespectadores e telespectadoras. Agradecer a Deus pela vida da nossa família, minha esposa Alessandra, filho Bernardo, Mirella, todos aqueles que compõem a nossa família. Agradecer a Deus pelas vitórias que o Senhor tem dado e que o Senhor vai dar ainda. Antecipadamente eu já quero agradecer, mas principalmente nesta noite por sua vida e sua família. Eu quero trazer uma reflexão para você hoje muito forte. Os alicerces da prisão serão abalados. Os alicerces das prisões serão abalados. Esse é o tema da mensagem que eu quero trazer para o seu coração hoje. Não sei em que tipo de prisão você vive, não sei como está a sua vida, mas você, até o final desta mensagem, você irá entender que você pode sair desta vida aprisionada, dessa vida de sofrimento, dessa vida de tristeza, de angústia. Você pode sair, a Bíblia vai dizer o que você precisa fazer para isto. Eu quero ler no livro de Atos dos Apóstolos, pensar, entender junto com você, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo número 16, vai descrever a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e vai começar a dizer o que aconteceu com o apóstolo Paulo quando ele estava na cidade de Troade e ele teve uma visão, ele ouviu alguém que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, então, juntamente com Silas, ele resolve tomar essa atitude de passar a Macedônia. Eu quero falar, passar a Macedônia às vezes é difícil, passar pelas pelas lutas é difícil, principalmente para atender um chamado de Deus. E ele vai e passa a Macedônia e chega numa cidade por nome de Listra, e ali encontra uma mulher que vende linho púrpura, né? E ele começa ali a conversar com aquela mulher no período que ia para a oração. Aquela mulher entende o evangelho, aceita a Jesus como Salvador, vamos dizer dessa forma, e Paulo e Silas são convidados a permanecer naquele lugar. E no outro dia, pela manhã, Paulo e Silas saem para a oração. E quando eles saem para a oração, vem atrás dele uma mulher, né, que era adivinhadora naquele tempo, e ela começa a elogiar Paulo, a elogiar Silas e dizer: olha aí os homens de Deus. Eu quero dizer uma coisa, nem sempre elogio, dependendo de onde vem, é verdadeiro. Tem hora que a gente é elogiada ou elogiado, mas na verdade esse elogio, esse entendimento não vem da parte de Deus. Tem hora que as pessoas estão até no erro e alguém até elogia a pessoa no erro. Tem que tomar muito cuidado com elogios que não são da parte de Deus. E aquela mulher vinha após Paulo e Silas, né, clamando, gritando, dizendo: homens de Deus. Paulo, entendendo pelo Espírito Santo que o que estava naquela mulher não tinha nada de Deus naquela mulher, havia um demônio escondido ali. Paulo vira-se e expulsa o demônio daquela mulher. Mas aquela mulher, ela era uma adivinhadora, ela dava muito lucro naquela cidade. Ela era uma pessoa muito procurada, era uma pessoa muito acessada, ela fazia adivinhações e ela dava muito lucro. E por ter expulso o espírito que fazia isso com a vida daquela mulher, os principais da cidade começam então a perseguir a Paulo e Silas, e a multidão se arremessa contra Paulo e Silas. Paulo e Silas são açoitados, muito açoitados. E quando Paulo e Silas são açoitados, a Bíblia nos relata ainda no livro de Atos, capítulo de número 16, que eles são lançados no cárcere inferior e é orientado que eles fossem bem guardados, bem protegidos. E na prisão, Paulo e Silas têm os seus pés presos no tronco. Paulo e Silas, depois de muito açoite,
depois de estarem feridos, depois de estarem machucados. E olha que Paulo tinha uma história muito interessante. Quem conhece a Bíblia, quem teve a oportunidade de ler um pouquinho a história de Paulo, nós vamos encontrar que Paulo não era Paulo, era Saulo. E Saulo era um perseguidor da igreja na época. Saulo, em nome da fé que ele tinha no farisaísmo, ele perseguia a igreja. E ao perseguir a igreja, muitas das vezes ele obtinha autorização dos principais sacerdotes para ir às cidades, perseguindo os cristãos, queimando as igrejas naquele tempo, vamos dizer dessa forma, obrigando os cristãos a blasfemarem contra Deus. E quando não fazia, Paulo matava. Paulo consentiu com a morte por apedrejamento de Silas. De Estevão. Estevão, quando morreu e estava sendo apedrejado, ele olhou e viu o céu aberto. E Paulo, então na época, Saulo viu isso tudo acontecer. Saulo, perseguidor da igreja, em determinado momento na Bíblia, Paulo chega a dizer para o rei Agripa quem ele era, o que ele fazia, o que se passou na vida dele, começa a dar um testemunho e ele começa a dizer até que um dia ele estava indo para a cidade de Damasco, quando ao meio-dia ele teve um encontro real com Deus, através da pessoa de Cristo, e ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duras coisas é recalcitrar contra meus agrilhões. Dura coisa para você, Paulo, é você querer fugir da minha presença. Dura coisa para você e para mim, telespectador, telespectadora, é nós queremos fugir daquilo que Deus tem para a nossa vida e queremos seguir caminhos que nós estamos escolhendo. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Quem sabe você está na sua casa, você tem um chamado de Deus, Deus está te chamando para a obra, Deus está te chamando para a adoração, Deus está te chamando para glorificar o nome dEle, Deus está te chamando para você entregar a vida nele, a vida a Ele, e você não está conseguindo, você está fugindo, e talvez fugindo você até critique a igreja, você até critique alguns líderes, você talvez não goste dos cristãos, mas eu quero dizer uma coisa: Paulo não gostava, e ainda não gostando, ele perseguia, mandava matar, fazia e acontecia, mas um dia ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Quem sabe na estrada da vida, na sua caminhada, hoje é o dia de você ter esse encontro com Deus. Quem sabe você tem um pouco aversão ao Evangelho, talvez você não goste do Evangelho, porque o Evangelho confronta você com algumas verdades e você não quer ser confrontado, você não quer ser confrontada, você quer tocar a sua vida, você quer levar a sua vida do jeito que você quer, do jeito que você bem entende, para onde seu nariz apontar. Mas eu quero dizer uma coisa: Saulo também era assim, ele também não queria saber de Jesus, ele não queria saber do Cristo que ressuscitava mortos, ele não queria saber de um Deus que ressuscitava mortos, um Deus que transformava a vida, ele não queria saber, ele estava vivendo a sua fé do seu jeito. Mas eu quero falar para você nesta noite, que esse tempo de você viver do seu jeito, tocar a vida do jeito que você quer, levar uma vida larga fazendo o que você quer, na hora que você quer, com quem você quer, do jeito que você quer, talvez até mesmo fazendo coisas claramente ilícitas aos olhos de Deus, talvez traindo a sua esposa, traindo seu marido, talvez entrando numa vida de drogas, numa vida de dependência, numa vida de bebida. Quem sabe você está fazendo isso e sabendo que está agradando a Deus, e você não gosta que o Evangelho seja pregado para você, porque o Evangelho confronta você com a verdade e você não quer viver na verdade, porque a luz está chegando e está colocando claridade, está clareando a escuridão da sua vida e você não quer. Mas Jesus disse que Paulo era para ele um vaso escolhido, era alguém escolhido. Quem sabe você nessa noite possa não se sentir especial para Deus, quem sabe nesta hora você não se sinta um nada, você se sinta muito pequenininho e acha que não está valendo nada nem para Deus nem para ninguém. Eu quero dizer que você tem valor para Deus. Deus te ama, Ele tem uma obra grande na sua vida. Deus amava a Paulo e tinha uma obra grande na vida de Paulo. Eu não acredito que Paulo, após perseguir a igreja, Paulo após crucificar, Paulo após ir atrás de cristãos, liquidar, exterminar vidas, eu não tenho certeza que talvez algumas noites, Saulo, naquele tempo, ele botava a cabeça dele num travesseiro, certamente via a mente dele, pessoas sendo sacrificadas, crianças sendo sacrificadas, porque era um homem com o coração voltado para uma religiosidade, mas era um homem duro para com a verdade e para com a vontade de Deus. Ele não queria saber de Deus.
Mas é esse Paulo que eu estou relatando, que depois de se converter, depois de entender, depois de entregar a vida ao Senhor, Paulo agora começa uma sequência de viagens missionárias. Paulo agora começa a pregar o evangelho. Paulo agora começa a ir nas sinagogas. Paulo agora começa a ir nas praças públicas. Paulo agora começa a chegar perto das principais autoridades, perto das pessoas mais simples, mas também das pessoas que tinham grande influência. Paulo agora começa a testemunhar de um Deus que muda a vida. Paulo agora começa a mudar a história. Paulo agora começa a falar de um Deus que é capaz de transformar a vida de todas as pessoas. Paulo agora começa a fazer discípulos. Paulo agora começa a pastorear. Paulo agora começa a fundar igrejas. Paulo agora começa a fazer um trabalho magnífico para Deus, porque quando ele teve o encontro com Jesus, Jesus disse: tu és para mim um vaso escolhido. Ele disse, ele era um vaso escolhido. Era alguém especial para Deus. Quando você e eu, quando nós nos entendemos, ou quando nós entendermos ser especiais para Deus, e nós começamos a entender que temos uma missão nessa terra, começamos a entender que tem vidas que dependem da nossa vida, começamos a entender que nós temos dentro de nós um tesouro precioso, que é a palavra de Deus, que quando nós pregamos, quando ela transforma, quando ela alcança o coração, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas cumpre o propósito que lhe apraz. Então, quando nós pregamos esta palavra, ela cumpre o propósito, ela alcança o coração, ela transforma a vida, ela liberta, ela produz vida aonde não há vida. Certa vez, no livro de Ezequiel, no capítulo de número 37, nós vamos encontrar Ezequiel chegando diante de um vale de ossos que estava seco, que não tinha vida, que estava sequíssimo, que a situação estava complicada, vidas secas, vidas amargas, e a Bíblia diz que Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, poderão viver esses ossos? Ezequiel olha para Deus com o coração quebrantado e fala: olha, Deus, tu sabes, porque Ezequiel sabia que ele pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível, ele é o Deus que muda a sua vida, ele é o Deus que muda o seu caráter, ele é o Deus que te transforma, ele é o Deus que te dá alegria, ele é o Deus que te tira da solidão, ele é o Deus que te tira da sarjeta, ele é o Deus que te joga para cima, não te joga para baixo, ele é o Deus que te exalta, não te humilha, ele é o Deus que transforma a sua vida, ele é o Deus que quer ver você vitorioso, não derrotado, ele é o Deus que vê você correndo e não parado, ele é o Deus que quer ver você sorrindo e não triste, ele é o Deus que quer ver você fora da depressão, ele é o Deus que quer ver você fora da tristeza, ele é o Deus que quer ver sua família formada, ele é o Deus que quer ver seus filhos alegres, ele é o Deus que quer ver seu marido transformado, ele é o Deus que quer ver sua esposa mudada, ele é o Deus que quer curar as enfermidades que porventura assola a sua vida, ele é o Deus que quer tirar sua depressão, sua angústia, sua amarga, ele é o Deus que quer mudar o seu rancor, ele é o Deus poderoso, e era esse Deus que Paulo servia, e era esse Deus que Paulo pregava, e era esse Deus que Paulo vivia, era esse Deus que Paulo ensinava, era esse Deus que ele levava para Tito, era esse Deus que ele levava para Timóteo, era esse Deus que na vida de Paulo aconselhava os jovens pastores daquela época, orientando a eles acerca da sua vida, acerca do seu bom viver, acerca das dificuldades que a vida apresenta, mas acerca também das vantagens que nós temos quando nós nos entregamos a Deus, da paz, da alegria, do gozo, da longanimidade, do domínio próprio, da mansidão, da temperança. Tudo isso Deus nos dá, por mais que nós estejamos passando por um vale difícil, passando por alguma dificuldade, passando por alguma luta, com algumas contas a pagar, com alguma dificuldade a passar, talvez desempregado, talvez sem saúde, mas a fé que nós temos nesse Deus faz com que nós caminhemos, faz com que nós avancemos, faz com que nós conquistemos, faz com que nós vamos caminhando, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Olha para ele nessa noite. Era esse Paulo que estava agora junto com Silas, trancado no cárcere inferior, trancado numa prisão. E a Bíblia diz aí que a coisa interessante começa a acontecer para mim e para você. Não depende de multidão para mim e você orar. Não depende de multidão para eu e você cantar louvores a Deus. Paulo estava somente ele e Silas numa determinada cela, presos ali. Paulo e Silas presos pelos pés, acorrentados, machucados, feridos. A Bíblia diz que a multidão se arremeteu contra ele. A Bíblia diz que ele levou muitos açoites. A Bíblia diz que as costas dele estavam cheias de vergões, estava machucado. Eu não sei se havia exposição de carne, eu não sei se havia exposição de sobrepele, eu não sei como que estava aquela situação dele, mas a Bíblia relata que ele foi açoitado, e certamente não foi com luva de pelúcia, certamente não foi um tapinha, certamente
foi muita pancada, certamente foi muito golpe, certamente foram muitos açoites, foram muitos chutes, e certamente eles foram carregados, quase que semi-mortos, desmaiados e levados para a prisão. E lá mesmo, nessa situação, eles mandam prender ele, guardar bem Paulo para não deixar que ele fugisse, porque sabiam o que Paulo e Silas poderiam fazer, porque com Deus nós fazemos proeza, porque a Bíblia diz que todas as coisas podem aquele que nos fortalece. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Mesmo estando fragilizado, Paulo representava uma ameaça. Representava uma ameaça para quem? Uma ameaça para aqueles que não serviam a Deus, para aqueles que não criam Deus, para aqueles que não entendiam. Nós hoje, cristãos que pregamos o evangelho, somos uma ameaça mesmo. Somos tão ameaça que é uma perseguição velada, até mesmo neste país. Pessoas tentando transformar a verdade que nós pregamos em verdade. Pessoas nos chamando de coisas que não somos. Pessoas dizendo que nós não gostamos de pessoas. Pessoas dizendo que nós não amamos as pessoas. Mas nós não amamos e não compartilhamos com o pecado às vezes que está na vida das pessoas, e o pecado que está na nossa vida, nós temos apresentado a Deus por misericórdia, e Ele tem alcançado, porque a Bíblia diz que nós temos um justo advogado que intercede por nós diante de Deus, Jesus Cristo, o Filho, o Senhor. Então, por mais que nós vivamos uma vida e às vezes erramos, às vezes tropeçamos, mas nós temos pedido socorro aos céus, tem clamado, tem se humilhado. A Bíblia diz que aquele que confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Então, por mais que eu e você, por mais que às vezes nós possamos errar, mas se nós entendemos, se nós nos humilhamos, se nós nos prostramos, se nós choramos, se nós lamentamos, se nós verdadeiramente queremos uma transformação de dentro para fora, nós pedimos perdão a Deus, deixamos o pecado, não voltamos nele e vamos caminhar. Certa vez Jesus chegou numa cidade, havia uma mulher que estava para ser apedrejada, e naquele tempo ela vivia numa situação que a morte, a condenação para ela seria por apedrejamento, e a Bíblia diz que Jesus perguntou: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E aí todo mundo se espantou e ninguém atirou pedra, porque todos erravam, todos nós temos problemas, todos nós erramos. Mas Jesus chegou para aquela mulher e falou: mulher, vai, mas não peques mais, saia dessa vida, muda a sua história. Certa vez Jesus chegou para um cego, em Marcos 10:46, estava lá Bartimeu. Quando ele saiu daquela vida, quando ele mudou a sua história, ele começou a seguir Jesus, caminha fora, e não voltou mais daquela situação. Muitas pessoas na Bíblia que Jesus curou e disse: olha, sai dessa vida, não volte mais nessa história, sai, muda o teu caminho, porque a sua situação pode ficar complicada. Certa vez Jesus chegou na beira de um tanque chamado Betesda, e naquele tanque de Betesda havia ali um homem que há 38 anos estava naquela situação, e a água agitava, as pessoas desciam, mergulhavam, eram curadas, eram saradas, e aquele homem não conseguia. Aquele homem chegou, Jesus chegou para ele e falou: mas por que você está nessa situação? Ele falou: olha, todo mundo passa aqui, o anjo agita a água e eu não consigo entrar, eu não consigo a bênção. Jesus falou: então pega a tua cama e vai embora. E depois Jesus chegou no templo, encontrou aquele homem, e quando Jesus encontrou aquele homem, ele falou: olha, caminha me seguindo, olha para mim, para que não te suceda mal pior. Ou seja, a pessoa que é abençoada por Deus, a pessoa que é curada, a pessoa que é transformada e não quer servir a Deus, pode piorar a sua situação, hein? A sua situação pode piorar. Deus tem te curado, Deus tem te abençoado, Deus tem te dado dinheiro, Deus tem te dado casa, Deus tem te dado carro, Deus tem te dado roupa, Deus tem te dado família, e você não quer saber de Deus. Cuidado, que a sua situação pode ficar difícil e você vai ter que se humilhar, porque a Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão. E a Bíblia diz então que esse Paulo e Silas estavam presos, estavam trancados na prisão, e perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus e oravam. A Bíblia diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Quero dizer uma coisa para você: a sua vitória não depende de você só orar quando tiver gente por perto, não. Vai para o seu quarto, dobra o seu joelho, no seu trabalho, no seu emprego, na rua, no shopping. Vai para o shopping lá, senta num banquinho lá no shopping, feche seus olhos, ore. Se você não quiser fechar o olho, ore de olho aberto mesmo, mas ore ao Senhor. A Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e todos os alicerces das prisões foram abalados, e os outros presos que estavam nos outros lugares, e eram presos diferentes de Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam presos ali por pregar o evangelho. Paulo e Silas estavam presos ali porque tinham expulsado o demônio de uma mulher que dava muito lucro naquela cidade. Existem cidades por aí que existem verdadeiras legiões que dão lucro para a cidade, dão lucro para a prefeitura, dão lucro para os governos. Então, quando chega alguém lá pregando a verdade, é problema, é luta, ele não é aceito. Hoje em dia também acontece isso, eu não vou entrar em detalhe. Existem certas entidades espirituais que dominam algumas cidades aí e que dão lucro para a prefeitura, dão lucro para o governo do estado, dão lucro para o turismo. E se você chegar lá e pregar o evangelho verdadeiro, você às vezes é expulso daquela cidade. É expulso, não tem jeito.
Porque as pessoas preferem ficar com lucro, não querem ficar com Deus. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e todos os alicerces da prisão foram abalados. Eu fico pensando, Paulo e Silas cantando naquela celazinha ali, amarrado pelos pés, e de repente na outra cela do lado tinha talvez um bandido, um traficante, sei lá, alguém que tinha sido condenado, não foi condenado pelo Evangelho, que quem estava condenado pelo Evangelho ali era só Paulo e Silas. E certamente eles falavam, meu Deus, isso aqui que está acontecendo aqui na prisão nessa noite? Um preso falava com o outro, você está ouvindo? Ouvindo o quê? Olha só, tem dois malucos ali. Os caras estão presos igual a gente. Os caras tomaram um monte de açoite, os caras apanharam. Os caras estão todos arrebentados e estão cantando louvores a Deus. É doido, é maluco, mas a Bíblia diz que o Evangelho da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A Bíblia diz isso. Paulo e Silas cantavam. Eu não sei qual hino que cantavam. Não sei se cantava um corinho chamado aí corinho de fogo. Desemboca o vaso, Jesus. Enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Eu não sei se cantava um corinho. Desemboca o vaso, Jesus. Enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede para Jesus. Eu não sei se cantava um hino, por exemplo, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Não sei que hino eles cantavam, mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus e os alicerces da prisão foram abalados. E aqui vem uma verdade bíblica para você. Quer que os alicerces que te aprisionam sejam abalados? Talvez você esteja preso numa depressão. Quer que o alicerce da depressão seja abalado? Talvez você esteja preso no universo de mágoa, ressentimento, tristeza, rancor, ira, amargura. Quer que seja abalado? Quem sabe você não consegue perdoar aquela pessoa, aquele ex-marido, aquela ex-esposa, aquele ex-namorado, ex-noiva, alguém que te fez mal. Você quer que esse alicerce seja abalado? Você quer que o alicerce do vício, da droga que te aprisiona e você está tomando todas e está acabando com a sua vida, acabando com a sua saúde e começando a destruir a sua família, quer que esse alicerce seja abalado? Essa prisão seja abalada? Você que não aguenta e precisa de consumir crack, cocaína, maconha no final de semana, tem que ir para a boca, tem que comprar, não consegue sair. Chega na sexta-feira, você fica doido, desesperado, precisa encontrar alguém que vende uma plaquinha, vende para você um sacolé, alguma coisa assim, você precisa dar um tapa naquela droga, você quer que o alicerce do vício ou a prisão do vício seja abalado? Quem sabe você passa perto de um bar e você já teve a sua vida destruída, mas você vê lá aquela propaganda que passa na TV e que te chama a atenção, e você que ganha aí às vezes um salário mínimo, 2 salários, chega lá, larga metade do salário no bar, na bebida. Você quer que esta prisão seja abalada para que você tenha vitória? Quer? Se você quer, nessa noite eu vou te convidar a orar e a louvar, a adorar o Senhor, como Paulo e Silas faziam enquanto estavam na prisão. E a Bíblia diz que os alicerces da prisão foram abalados e o carcereiro que estava tomando conta dele ficou doido, o cara ficou maluco, ele ficou pirado, porque a hora que o alicerce da prisão foi abalado, o povo ia fugir, ele falou, meu Deus do céu, se esse povo fugir, eu estou perdido, eles vão mandar me matar, eles vão pensar que fui eu que deixei os presos escaparem. Aí eles chegam para Paulo e Silas e perguntam, olha, como é que eu faço para ser salvo? O carcereiro, a Bíblia diz, pedindo luz, chegou para Paulo e Silas e perguntou, o que é que eu faço para ser salvo? Paulo e Silas, que tinham a luz da vida neles, porque Jesus é a luz da vida. Salmo 119, verso 105, a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. E a Bíblia diz então que Paulo e Silas chegaram para o carcereiro e falaram, olha, você quer ser salvo? Quero. Então faz o seguinte, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E a Bíblia diz que logo depois a casa do carcereiro era uma festa só. Era glória a Deus e aleluia, porque o Evangelho alcançou a casa daquele carcereiro.
O carcereiro ficou nervoso e Paulo e Silas foram aconselhados até mesmo a sair escondidos da cidade. Mas Paulo e Silas falaram, não, nós somos cidadãos romanos, nós não vamos sair daqui escondidos, não. Nós não somos bandidos, nós não fizemos nada errado, nós estamos pregando o evangelho, não. Eles que venham aqui nos soltar, porque nós não vamos sair daqui escondidos, nós não vamos sair daqui humilhados, nós não vamos sair daqui de qualquer jeito, não. Nós não vamos sair daqui e deixar uma imagem de que nós que éramos os transgressores, nós é que éramos os errados, não vamos sair daqui não. Até que eles vieram e tiveram que soltar a Paulo e Silas. Essa é a mensagem que eu trago para você nesta hora. A mensagem que Deus pode mudar a sua história quando você, mesmo no meio da luta, mesmo no meio da dificuldade, mesmo na prisão que você está vivendo, mesmo nessa angústia que você está vivendo, talvez você esteja entrevado numa cama, talvez nem por uma enfermidade visível, talvez você está entrevado nessa cama porque entrou uma depressão, uma tristeza muito grande, você não consegue mais levantar. Conheço pessoas, e eu creio que tem alguém me ouvindo nesta hora, me assistindo, nos assistindo, que estão vivendo uma vida de prisão, estão vivendo uma vida assim. Está vivendo uma vida assim. E você que ouviu esta mensagem, conhece alguém que está vivendo uma vida assim, faz o seguinte, entra lá no site da TVC, no YouTube, TVC Nova Friburgo, abre lá a barra de rolagem, pega essa mensagem, compartilha pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo Facebook, aonde você quiser, mas não deixa de compartilhar e de alcançar alguma vida. Não deixa de alcançar alguma vida não. E você passa o meu WhatsApp, passa o meu telefone aí para alguém que você sabe que está vivendo uma situação dessa e que precisa de uma palavra de Deus, há de ter misericórdia da minha vida e há de me dar esta palavra para eu dizer esta palavra para esta pessoa. Certo dia, agora há pouco, uma pessoa ligou, uma outra pessoa pediu para que a pessoa falasse comigo e a pessoa estava desesperada, vivendo pela síndrome do pânico. Síndrome do pânico. Medo, sentindo perseguida, sentindo que alguém estava perseguindo, lutando contra a sua vida. E aí nós oramos com aquela pessoa por telefone. Outro dia uma pessoa ligou também passando por uma luta muito grande e nós tivemos a oportunidade de orar, porque a Bíblia diz que às vezes nós somos até pobres, mas temos enriquecido a muitos, porque o Evangelho, ele enriquece de saúde, o Evangelho, ele enriquece de vida, o Evangelho, ele enriquece de felicidade, o Evangelho, ele transforma, ele traz vida onde não tinha, faz nascer a esperança onde não há mais. A Bíblia diz que Jesus, passando em uma determinada cidade, havia um cortejo acontecendo na cidade de Naim, viu uma mulher que havia perdido seu único filho, e a mulher, quando ficava viúva naquela época, ela não tinha amparo, e ela tinha seu filho somente que poderia ajudá-la, e a Bíblia diz que Jesus ia com a sua caravana, ia com a grande multidão com ele. Jesus parou diante daquela mulher com esquife, ou seja, com o filho morto ali. Jesus parou para aquela mulher, colocou a mão no ombro dela, se aproximou dela e falou: mulher, não chores. E todos pararam para entender o que estava acontecendo. Não chores. E quando aquela mulher parou, não sei o que ela disse para ele, mas como é que eu não posso chorar? Eu perdi meu filho, e agora quem vai me ajudar? Como é que vai ser o meu sustento? Jesus pegou, foi até aquele esquife, tocou naquele jovem e ele reviveu. O que é que Jesus fez ali? Eu quero dizer para você, ele simplesmente devolveu a ela a esperança. Quem sabe o que você precisa na sua vida é que a esperança seja devolvida. Os alicerces da prisão foram abalados, mas houve alguém que orasse, alguém que clamasse, alguém que falasse com Deus, alguém que começou a substituir os louvores, as músicas que tocam em casa, começou a levar para dentro da sua casa músicas de adoração ao Deus, que a Bíblia diz que tudo aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor. Começaram a mudar a discografia, né? Mudar lá os hábitos, começaram a inserir dentro da casa um louvor, uma adoração, o ambiente começou a ficar mais gostoso. O rei Saul, quando o espírito mal se apossava de Saul, que ele ficava endemoniado, ele ficava terrível, a Bíblia diz que Davi chegava e começava a tocar harpa, e o espírito mal saía da vida de Saul. Quer que o espírito mal saia da sua vida, tristeza, angústia, depressão e mágoa? Comece a ouvir louvores, comece a adorar o Senhor, compra um CD, um DVD, seja lá, né? Para de exaltar certas situações aí que são cantadas pelo mundo. Tem gente aí cantando angústia, tem gente cantando pecado, tem gente com o maior sorriso na cara cantando que já teve 10 mulheres, que já teve isso, que já teve aquilo outro e tá achando que tá abalando, né? E você às vezes vai nessa onda, cuidado. Leva louvor para dentro da sua casa, para os seus filhos, sua família ser edificada pelo Senhor. Deus te abençoe. Eu vou orar agora com você e os alicerces da prisão vão ser abalados. Senhor Deus, Pai querido, nós trouxemos esta mensagem
Na época de Paulo e Silas, os alicerces da prisão foram abalados, mas hoje também existem pessoas, meu Deus, que estão passando pelos açoites da vida, pelas lutas da vida, pelas dificuldades da vida, estão aprisionadas em alguma área da vida, mas o Senhor, Pai, da mesma forma que o Senhor ouviu a oração de Paulo e Silas, o Senhor pode ouvir a nossa oração, a nossa adoração nesta noite. A adoração desta família, a adoração deste casal, a adoração deste homem, desta mulher, deste idoso, desta jovem, desta criança, deste adolescente que assiste a esse programa nesta hora, Pai. Atenda, Pai, o clamor dos teus filhos. Faça com que os alicerces da prisão sejam abalados e nós sejamos libertos, porque a tua palavra diz que se o Pai vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sou o presbítero Edson Flávio, volto no próximo programa trazendo uma mensagem para o seu coração. Deus abençoe a sua vida. Prisão, seja abalada em nome de Jesus. Até o próximo programa, um grande abraço para você.